Ô Marina, e você, assim, pra gente fechar aqui, mas eu queria, você repetiu algumas vezes a história de uma mulher de 18 anos, outra cabeça. É, há uma diferença, você como uma pessoa que recebe muitas dessas denúncias, né, que está em contato com essas vítimas, há uma diferença geracional em como as mulheres mais jovens têm se posicionado com relação às situações de assédio? Com certeza, e esse é um resultado de muito trabalho da nossa geração, né? Tanto que a gente está vendo essa discrepância entre a formação dos meninos e das meninas da cidade, que a gente investiu tanto nas meninas que a gente deixou os meninos de lado, né? E não adianta nada a gente falar com as meninas e não explicar para os meninos o que é consentimento e que não pode abusar das meninas, né? Então, o que é assédio, como denunciar, rompa o silêncio, não guarde para você. E a gente esqueceu de falar com os meninos, né? Então, os meninos estão virando incels, assim, a gente criou uma discrepância gigantesca, né, nessa geração. Mas nas meninas, a gente vê uma diferença muito, muito perceptível, geracional, né, que é o resultado de um investimento volitivo, né, uma escolha realmente do movimento, né, de empoderar e tentar fazer com que a educação de meninas fosse menos sexista. E esse é o resultado que a gente está vendo com essa geração aí dos 15 aos 25, aos 30, que é muito mais empoderada no sentido de reconhecer violações, de não naturalizar. Não é que nós, mulheres já de uma outra geração, aceitamos o assédio. A gente tende a naturalizar a violência mais, porque a gente viveu um período em que, se você reclamasse porque alguém passou a mão na sua parte íntima, as pessoas iam rir da sua cara. Ninguém tava nem aí. Você podia se sentir violada, você podia ficar morrendo de medo, você podia se sentir um lixo, você podia nunca mais querer voltar para aquele lugar porque você sabia que ali, para ir ao toalete, tinha um corredor de pessoas que passavam a mão no corpo das meninas. Você deixou de ir para aquele espaço por causa disso. Mas se você falasse isso para alguém ou fosse a uma delegacia denunciar, nada ia acontecer, né? Então a gente também, né, é importante lembrar que a misoginia e o machismo não pairam, né, sobre a nossa cabeça. Nós mulheres fazemos parte dessa estrutura. É por isso que existem mulheres que reproduzem o machismo. É por isso que existem mulheres que naturalizam a violência sexual. É por isso que existem mulheres que vão ser as primeiras a questionar: ai, mas será que ela não queria subir na carreira? Ai, mas será que ela não deu bola para ele? Né? E por quê? Porque nós fomos educadas da mesma forma que os homens foram. Então, é importante que a gente entenda que esse papel de transformação, ele não é só das mulheres ou só dos homens. É de nós como sociedade. Todos nós temos que entender como o machismo afeta as nossas decisões, como o preconceito e a discriminação de gênero afetam as nossas decisões, os nossos julgamentos, né, os nossos vieses inconscientes. Mas é com o trabalho de conscientização e empoderamento, né, de 20 anos aí, vamos considerar, 30 anos de movimento feminista brasileiro mais consolidado, né, a gente tem realmente uma diferença perceptível nessa nova geração em relação às meninas. Os meninos estão saindo, às vezes, pior do que a nossa geração. Então, realmente, aí a gente tem uma correção a ser feita nessa educação não sexista. Mas esse investimento nas meninas, nos últimos 20 anos, ele é perceptível hoje nessas jovens profissionais que estão entrando no mercado de trabalho e que não toleram piadinha racista, não toleram piadinha machista e não ficam caladas quando elas ocorrem.